Então hoje eu vou mostrar como se cria uma tabela. Vou partir do início aqui, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir em arquivo, novo, criar um arquivo. O segundo é usar o assistente, início rápido. Vou usar o formato livro, ponto, 11 pontos, né, que é o tamanho da fonte, A4 o papel, codificação UTF, e aqui o nome do título do meu documento vai ser Criando Tabelas. Então, do mesmo jeito, como eu sempre fiz, eu vou usar o comando para inserir o título, o comando de sumário, inserir sumário automaticamente, lista de figuras e lista de tabelas. Vou salvar. Então aqui eu vou procurar o diretório onde que eu vou gravar esse livro, que é esse documento, né? Que é o documento livro. Então aqui nós temos aqui exemplo 3, que foi o nosso último, então vou colocar aqui exemplo 4. Então vai ser um capítulo aqui, criando tabelas. Então, eu vou usar duas coisas para criar uma tabela. Eu vou usar o ambiente table, né, e o ambiente tabular. O ambiente tabular ele vai formatar a tabela dando todos aqueles espaços corretamente, né? Então, a primeira coisa, eu vou usar o assistente. Então, aqui está assistente de tabela. Então, vamos supor que ele já mostra tudo aqui, ó. Se eu quiser inserir o número de colunas, ele vai aumentando o número de colunas. Vamos criar uma tabela 4 colunas por 4 linhas. Perfeito? Aqui, o alinhamento eu coloquei central. Borda esquerda, eu coloquei borda normal, né? E posso usar esse tipo de borda e aplicar todas as colunas. Aqui número de linhas, né? A borda superior eu coloquei, borda inferior eu coloquei. Então, inserir a tabela. O que nós vamos ver aqui? Primeira coisa, aqui tem um begin tabular e aqui tem um end tabular. Eu coloquei 4 colunas, não foi? Sim. Então, aqui, esse C indica o alinhamento de cada coluna. Então, tudo centro. Então, vou preencher. Isso daqui indica. Como que eu sei que a linha 1 é aqui? Essa daqui é a primeira linha. Essa daqui é a segunda linha. Essa aqui é a terceira linha. Essa daqui é a quarta linha. Então, vou inserir valores aqui. Ó. Vou colocar assim. Linha 1, coluna 1. Só isso que eu estou inserindo. Linha 1, coluna 2. Linha 3, coluna 3. Linha 1, coluna 3. E linha 1, coluna 4. Aqui embaixo vai ser o quê? Linha 2, coluna 2, coluna 1. Aqui vai ser o quê? Linha 3, coluna 1. E aqui, linha 4, coluna 1. Aqui vai ser linha 2, coluna 2. E aqui? Aqui vai ser linha 3, né? Coluna 3. E aqui? Linha 4, coluna 4. Então eu vou preencher aqui só para vocês aprenderem a localizar as coisas. Então aqui vai ser a linha 2, aqui a linha 3 e aqui a linha 4. Aqui vai ser o que também? Linha 2. Eu não tenho 4 elementos, está vendo que os elementos são separados por esses símbolos. No e-comercial. Então, vamos terminar aqui. Coluna 2, coluna 3, e aqui linha 3, coluna 4. Aqui é o que? Linha 2, coluna 3. E aqui é linha 2, coluna 4. Aqui é linha 4, coluna 2. Aqui é linha 4, 4, coluna 3. E a linha 4, coluna 4. Salvo. Compilo. Tá vendo? Então, tranquilo aqui, olha. Fiz todos os elementos. O primeiro comando que eu quero ensinar é como que eu centralizo essa tabela. Então, vou fechar aqui. Vou usar. Eu preciso centralizar, eu preciso dar um label para ela e preciso usar um comando para colocar uma legenda. Então, eu vou criar begin table.
vou inserir esse ambiente tabular dentro da tabela. Então aqui eu tenho o meu ambiente tabular e aqui eu tenho a minha tabela. Se eu quiser centralizar, eu vou usar esse comando aqui, Center. Então vamos ver o que vai acontecer. Ele veio para cá, né? Tá vendo? Eu centralizei na página, mas ele ficou no final da página. Então eu vou colocar um modificador, porque eu quero... Aqui eu coloco qual a posição que eu quero. Se eu quiser no topo da página, eu vou colocar T. Se eu quiser no final da página, eu vou colocar B. E onde o texto está sendo inserido, H. Então eu vou usar H. Então vamos ver o que vai acontecer. Clico aqui. Vamos ver o que aconteceu. Tá vendo? Ele foi para o ponto onde está o texto. O que está faltando aqui ainda? Está faltando a legenda, certo? E o apelido da figura. Então eu vou colocar a legenda aqui. Caption, exemplo de tabela. E aqui eu vou usar um label. Que o label eu vou colocar assim, tabela 1. Então vamos ver o que vai acontecer. Tabela 1.1, exemplo de tabela. Então, vamos supor agora que eu vou citar a tabela. Preciso citar. Então, a tabela. Uso referência. Tabela 1 apresenta os resultados. Ponto. Então, compilo. Então, aqui já apresentou. A tabela 1.1 apresenta os resultados. Tá certo? E aqui o que aconteceu no sumário? Ele já preencheu direitinho onde está a tabela e numerou a tabela, né, e apresentou em qual página está. Vamos trabalhar agora um pouquinho aqui com o seguinte. Vamos supor aqui que eu vou colocar um exemplo aqui. Vou colocar raça de cachorro. Labrador e aqui Boxer. Agora vamos supor que eu quero que essa coluna aqui inteira. Então vou colocar Labrador. Vou deixar aqui sabiá. Labrador, Boxer, Weimaraner e Akita, raça de cachorro aqui. Então beleza, vou compilar. Então tá vendo? Eles estão todos, aqui no caso, estão todos centralizados. Por que esses dados estão centralizados? Porque aqui ó, eu coloquei C, vamos colocar L de left. Vamos ver o que vai acontecer. Ele jogou para a esquerda. Se eu colocar R, ele vai jogar o quê? Para a direita. Tá certo? Nossa, agora, tá vendo que aqui eu não coloquei label, né? Eu não coloquei o cabeçalho de cada coluna aqui. Então vamos preencher. Aqui eu vou colocar aves, né? Vou colocar aqui sabiá, canário. Aqui aqui eu vou colocar, por exemplo, marca de esporte, futebol, corrida, ciclismo, basquete. Aqui eu coloquei raça de cachorro. Aqui eu posso colocar sabiá, canário, pica-pau. Aqui eu posso colocar urutau. E aqui nome de pessoas, por exemplo. Pedro, André, Lucas. Colocar aqui, por exemplo, Alessandro. Vamos supor que eu preciso inserir uma nova linha. O que eu faço? Eu copio. Eu vou copiar isso daqui. Então aqui, essas aqui são as separações da coluna. Então eu vou colocar aqui esporte, raças, né, pássaros, nomes. Então, esse comando aqui é para saltar uma linha. Toda vez ele vai saltar uma linha. Então vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo? Aqui não teve uma linha aqui. Não apareceu essa linha. Por que não apareceu essa linha? Porque eu tenho que colocar o H-line. Certo?
Então, vamos ver o que aconteceu. Agora sim. Ok? Então, aqui, esse comando hline, ele vai definir o quê? As linhas horizontais. Se eu quiser tirar as linhas das colunas, eu vou tirar isso daqui. Vou deixar essas linhas só nas laterais, tá vendo? Eu tirei os símbolos lá e eu olho a coluna agora só nas laterais. Então ele colocou essa e essa. Agora eu vou tirar todas as linhas verticais, horizontais. Então vem cá, eu tiro o H-line. Tirei todo o H-line. Vamos compilar aqui, nós vamos compilar, compilamos e ver o que vai acontecer. Então apareceram só essas linhas aqui agora. Eu quero tirar a linha da esquerda. Então eu venho aqui, ó, tá vendo o símbolo? Tiro, vai ficar só a linha da direita. Agora eu vou tirar a linha da direita. Eu venho aqui, tiro o símbolo. Vamos supor que agora eu quero que a primeira coluna seja centralizada, a segunda à direita, a terceira à esquerda e a quarta à direita. Então eu vou colocar C, R, L, R. Compilo. Então, centralizada, direita, esquerda e direita. Ok? Eu quero inserir linha só abaixo aqui da corrida. Não, vou colocar só aqui na primeira, após o cabeçalho. Então eu vim cá e coloco H-line. Pronto. Então ficou assim. Então é o seguinte, esse é um exemplo básico para construção de tabelas. Nos próximos vídeos eu vou colocar exemplos mais complexos.